Vamos falar também do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou hoje a visita de Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, lá na Papudinha, onde ele está nesse momento cumprindo a pena, né? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Janaína Camelo, direto da capital federal. Ela tem os detalhes. Oi, Jana, já se sabe quando essa visita deve acontecer? Boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, Márcia. Já se sabe sim, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, então autorizando Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, a visitar Jair Bolsonaro. O ministro já definiu o dia, a data, o horário. Vai ser na próxima quinta-feira, agora. Então, depois de amanhã, no período da manhã, entre as 8 e as 10 horas da manhã, 2 horas ali de visita, então 2 horas, um prazo que o ministro Alexandre de Moraes disponibilizou para essa visita de Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro, né? Um tempo um pouco maior do que Jair Bolsonaro tinha de tempo de visita ali na Superintendência da Polícia Federal, que era de meia hora apenas. Então, Tarcísio de Freitas, essa visita ela acontece no contexto em que é a primeira vez depois que Jair Bolsonaro indicou oficialmente ali o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, a pré-candidato à presidência da República nessas eleições. Então, essa visita vai acontecer a primeira vez depois que Flávio Bolsonaro anunciou que ele foi indicado pelo pai dele para ser o candidato à presidência da República neste ano. O Tarcísio de Freitas já tinha visitado Jair Bolsonaro desde quando ele foi preso, mas na Superintendência da Polícia Federal ele chegou a visitar Jair Bolsonaro durante 2 vezes. Mas essa então vai ser a primeira vez que ele vai fazer essa visita ali na Papudinha, onde Bolsonaro está cumprindo essa pena, para onde ele foi transferido desde a semana passada. Além de Tarcísio de Freitas também, viu, Márcia, quem também o ministro autorizou que faça essa visita a Jair Bolsonaro, o Diego Torres Dourado, ele é ex-cunhado do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de Bruno Scheide, que ele é vice-presidente do PL lá de Rondônia. Então, essas 3, numa mesma decisão, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita a Jair Bolsonaro dessas 3 pessoas, incluindo Tarcísio de Freitas, na próxima quinta-feira, das 8 às 10 horas da manhã. Márcia. Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações. Vamos abrir novamente, então, os nossos comentaristas, agora também com Luana Tavares. Eu já vou começar com você, Luana, boa tarde. Tem muito se comentado de que Tarcísio pode ser vice de Flávio Bolsonaro. Para ele seria a melhor opção ou realmente uma reeleição aqui em São Paulo, por exemplo, que já é dada praticamente como certa, seria um caminho mais fácil, Luana? Boa tarde para você, Márcia, para o Diego, para todos que nos acompanham aqui hoje. Olha, os 2 cenários, Márcia, têm prós e contras para Tarcísio. Um cenário mais confortável no sentido político seria o governo de São Paulo, dado que ele tem uma condição favorável aqui para a reeleição e não precisa entrar numa seara nacional no momento de bastante ruptura e polarização, dificuldade em relação ao nome da direita, né, onde ele teria que acenar para o bolsonarismo, mas sem se comprometer ou sem se vincular totalmente, principalmente nas questões mais críticas, como a própria prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e todas as questões que envolvem a família. Então, as questões, inclusive, de rachadas dentro da família, de diálogos difíceis que eles tiveram no ano passado, enfim, essa divisão que existe. Então, um cenário mais confortável seria São Paulo, porém, na política tem uma questão que ela é muito inexorável, né, imensurável, que é quando o cavalo selado passa. Há muitos momentos em que uma candidatura presidencial ela surge praticamente sem nenhuma viabilidade e ela pode acabar tendo um impacto positivo, um resultado positivo, surpreendendo a todos. O Tarcísio ele já tem algumas condições favoráveis por ser um aliado, né, um parceiro leal de Bolsonaro, principalmente dessa lealdade pessoal, e também por ser um representante da direita com uma característica, né, com uma personalidade mais moderada. Então, perder essa oportunidade de talvez ser esse representante ou conseguir galgar esse espaço na presidência da República com uma carreira política tão curta,
é também algo que com certeza deve brilhar aos olhos de qualquer político, e no caso de Tarcísio não vai ser diferente. Então, é um cenário complexo para ele, e todas as sinalizações que ele vem dando, Márcia, é de que ele está sendo cauteloso, porque no ano passado, quando ele participou ali de manifestações do 7 de setembro, quando ele se colocou um pouco mais num discurso parecido, alinhado ao bolsonarismo, ele teve uma crítica muito grande por parte dos seus eleitores de centro e também impactou nos números daquela pesquisa naquele momento em relação à sua competitividade para a presidência. Então, ele tem que fazer o aceno, mas como eu falei, não se comprometer e aguardar principalmente a sinalização do próprio Bolsonaro. Por isso que essa visita é tão importante para ele politicamente. Porque ouvir de Bolsonaro, depois do anúncio da pré-candidatura de Flávio como candidato, né, à presidência, pré-candidato à presidência, é muito importante para saber como está essa avaliação do próprio Bolsonaro, né, não só vinda de Flávio, em relação ao seu papel. E eu entendo, Márcia, que sendo o Bolsonaro, né, o detentor desse reduto eleitoral, o grande líder do bolsonarismo, é ele quem vai dizer o que Tarcísio deve fazer. Agora, Diego Tavares, se houver uma articulação com o Centrão, se Flávio Bolsonaro também topar e se Jair Bolsonaro quiser colocar Tarcísio nessa candidatura, você acredita que possivelmente Flávio desista e faça essa troca? Ainda existe essa possibilidade, Diego? Olha, Márcia, até que transcorra o prazo para desincompatibilização de governadores, essa penumbra existirá. Essa hipótese de que Flávio recue para que Tarcísio se lance candidato será aventada, até porque não é só, como disse a Luana, uma questão de uma candidatura plantada pelo meio político. É uma candidatura que nasce de um chamado, tanto um chamado da classe política. Muitas lideranças desses partidos de centro, partidos do Centrão, conclamaram Tarcísio a se lançar candidato à presidência, manifestaram, inclusive, antecipadamente o seu apoio, como nós observamos também uma grande adesão popular a uma possível candidatura de Tarcísio. Quando se diz da hipótese de Tarcísio ser o candidato da direita à presidência da República, as pessoas receberam bem. Claro, Tarcísio é um governador que faz um bom trabalho aqui no estado de São Paulo. Apesar de não ter concluído o seu primeiro mandato, já tem muitas entregas. Tem um background como ministro do governo Bolsonaro, onde ele também percorreu todo o Brasil entregando obras, entregando rodovias, fazendo aquilo que ele faz de melhor, né? Ele vem dessa área da infraestrutura, então ele teve muita facilidade em dominar a pasta da infraestrutura no governo Bolsonaro. Então, ele tem um background nacional, tem um bom governo no principal estado da federação. Isso faz com que ele tenha um currículo interessante para ocupar a presidência da República. Então, a candidatura dele, novamente, nasce desse chamado. Então, enquanto ele não tiver passado o prazo que ele tem que se desligar do governo para se lançar à presidência, as pessoas terão essa esperança. E isso ganha um pouco mais de robustez, porque Carlos Bolsonaro decidiu manter o seu voo ao Senado Federal por Santa Catarina. Não permaneceu no Rio de Janeiro, onde seu irmão Flávio, agora pré-candidato à presidência da República, deixou uma vaga no Senado ali muito tranquila de ser conquistada pelo eleitorado bolsonarista. Então, isso robustece a possibilidade de que Flávio recue para que um outro candidato se lance. Sinceramente, eu não acredito que, diante desse cenário nebuloso, Tarcísio hoje opte por trocar uma eleição quase que turística aqui no estado de São Paulo, uma reeleição muito tranquila ao governo do estado, pela incerteza de uma eleição presidencial, principalmente porque essa bagunça que aconteceu na direita acabou também fazendo com que a figura do atual presidente da República ganhasse também um pouco mais de musculatura. Aquela rejeição que vinha crescendo, de certa forma, deu uma estacionada. Então, hoje, o cenário para uma vitória da direita é mais complicado do que era no segundo semestre do ano passado. Mas, claro, eleição a gente consegue fazer conjectura, mas a gente não consegue prever o futuro. E o cenário eleitoral brasileiro já provou diversas vezes que absolutamente tudo pode acontecer.